E eu quero dar o meu boa noite para quem está no ao vivo. É um privilégio estar no ao vivo. E eu quero dar o meu boa noite, ou meu bom dia, ou meu boa tarde para quem vai ver o gravado. Quero dizer que estou animadíssima com o retorno do nosso Voz a Elas. Quero dizer que estou efusiva, estou animadíssima, feliz da vida com o nosso Clube das Leitoras! É o nosso inspirada no nosso livro Os Segredos da Mente Milionária, que é o livro do T. Harv Eker, que nós estamos lendo juntas no Clube das Leitoras, Administradoras Fiéis. Eu quero falar hoje sobre o tema da escassez à abundância. 5 modelos mentais de crescimento financeiro. E essa aula, ela vai ser, essa aula, eu vou falar, tá, assim, esse encontro, ele vai ser muito provocativo, ele vai ser, assim, um encontro para chacoalhar mesmo com a gente, tá certo? E aí a minha primeira pergunta, e eu quero que você abra o seu coração, lá no seu íntimo, você está atingindo o seu pleno potencial financeiro? E aí você pode pensar assim, em que sentido? Em que sentido? Pergunta para mim aí no chat. Em que sentido? Me explica. Explicar que você está fazendo dinheiro no máximo que você pode. Você está conseguindo administrar o dinheiro que você recebe, que foi confiado por Deus nas suas mãos, da melhor forma. E você está multiplicando esse dinheiro da melhor maneira e está usando para os propósitos corretos e com os sentimentos corretos em relação a ele. Eu trago todos esses questionamentos, mas não para te deixar para baixo, mas para dizer que podem existir razões, não necessariamente exteriores, para que isso aconteça. Podem existir razões invisíveis, para que isso esteja acontecendo. E aí eu pergunto também, analisando sua vida financeira ou analisando como é que como está a sua financeira hoje? Olhando para a sua vida financeira hoje, você poderia dizer qual é a frase que melhor identifica a sua vida financeira? Você vive em problemas financeiros? Você vive só para pagar contas, mas ainda não está sobrando nada? Ou você está vivendo a prosperidade financeira? De milhares, de milhões, de bilhões. Vamos procurar compreender um pouco mais ainda sobre ela. Fazendo quem gosta de ser um pouco mais analítica, eu ainda trouxe um detalhamento maior. Olhando, por quê? Porque a gente precisa ser específico. Às vezes a pessoa sabe fazer dinheiro, mas não sabe administrar dinheiro, não sabe reter dinheiro. Às vezes a pessoa não sabe fazer dinheiro. E às vezes a pessoa sabe fazer dinheiro, sabe reter o dinheiro, mas não sabe multiplicar. Ou a Conceição, vivo com problemas financeiros. Então, vamos ver o conteúdo de hoje para saber que fichas caem e para a gente procurar identificar as raízes invisíveis dessa problemática, tá certo? Vamos lá. E as pessoas que estão no Clube da Leitura estão compreendendo bastante o que nós estamos falando, o Clube das Leitoras, né? Estão compreendendo bastante aí o conteúdo. Mas eu procurei trazer o máximo para não deixar quem não está acompanhando a leitura do livro de fora. Então, eu trouxe aí um bom conteúdo e procurei trazer uma boa exposição da lógica da mente milionária para poder justamente quem não está no Clube das Leitoras compreender também o que a gente vai transmitir aqui hoje.
E qual é a ideia desse livro, que é a dos Segredos da Mente Milionária? Mas que eu acredito que não é só uma ideia, uma teoria, eu acredito que realmente isso é real. O nosso mundo exterior, ele é uma impressão. Vocês lembram da impressora, né, gente? A impressora, você dá um comando de algo que está no arquivo do seu computador e ela vai lá e imprime. Não é assim que funciona? Não é assim o funcionamento de uma impressora? Pois o autor desse livro, Segredos da Mente Milionária, que é o T. Harv Eker, ele diz que, na verdade, a nossa vida, ela não acontece só no plano material. Ela acontece em pelo menos em 4 planos. E o M aqui é o mental. Vamos começar do lado de baixo. S é o espiritual. O mental, que é aquilo que a gente pensa, ou seja, o espiritual é a nossa conexão com Deus. Interfere na nossa vida financeira? Quem acha que interfere? Faz aí uma reação. A Ellen acha que interfere, a Juliana acha que interfere. E o plano, ó, a Luana com certeza. E ele diz, e ele também acredita isso piamente, que interfere. Gente, mas será que o que a gente pensa sobre dinheiro, o que acontece no plano mental, interfere na forma que a gente utiliza o dinheiro? Será que interfere? O que a gente pensa sobre dinheiro, será que interfere? Sim, a Conceição acha que sim. E ele também traz essa concepção. Ele diz, gente, que o que a gente pensa sobre dinheiro interfere no que, como a gente sente os nossos sentimentos em relação à vida financeira, ao dinheiro. Interfere nas nossas ações e nos nossos resultados. Da mesma forma que a vida emocional. A vida emocional, vocês acham que interfere ou não interfere, gente, na vida financeira? A Ellen, sim. Conceição, sim. Quando a gente está vivendo desafios emocionais, aquilo não interfere muitas vezes na nossa produtividade, e desafios físicos e o financeiro no emocional. Ah, é exatamente isso. O financeiro bate no emocional ali poderosamente, bate no relacional, né? Então, gente, vocês concordam com então o que é que ele explica ao final? Que o mundo exterior, ele acaba sendo uma impressão desse mundo interior. Demais, ó, tá certo? E é nessa lógica que nós vamos aqui analisar, então, o que, gente? Nós vamos analisar hoje muito o mundo interior de vocês. Porque o autor fala assim: se você quer mudar os frutos de uma árvore, precisa primeiro mudar as raízes. E eu pergunto para vocês: onde estão as raízes financeiras de vocês? Em quais crenças vocês estão alicerçadas? E eu vou trazer, ao final, 5 modelos que vão produzir novas raízes financeiras. Vão ser propostas de novas raízes financeiras, novos modelos mentais, para que a gente seja, olha, traga esse modelo mental e esse modelo mental, ele vai o quê? É como se a gente estivesse colocando um novo programa na nossa cabeça. E esse novo programa vai nos ajudar a ter o quê? Novos pensamentos, novos sentimentos e novas atitudes em relação ao dinheiro, e assim também novos resultados. Então, a lógica da nossa apresentação hoje é nesse sentido. Se você deseja mudar o que está visível, precisa primeiro mudar o invisível, porque a mudança é de dentro para fora, é de dentro para fora, tá certo? Por isso que no Clube das Leitoras, a gente começou com uma leitura que era justamente do mundo interior.
E assim, eu vou disponibilizar esse material para vocês e vocês vão poder ler, tá? Que eu extraí alguns textos, alguns trechos do livro. E o autor, ele explica que esse conjunto de pensamentos, de sentimentos em relação ao dinheiro, de padrões em relação ao dinheiro, ele faz com que, às vezes, a gente tenha escolhas financeiras bem-sucedidas, mas, às vezes, a gente toma decisões que não fazem o menor sentido e que não são sequer racionais e que nos trazem péssimos resultados. E muitas vezes isso aí está alicerçado justamente nesse modelo mental que é muitas vezes que não é nem consciente. Eu estava conversando aqui no começo, conversando com a Juliana, com a Candice, e a gente vendo que, como assim? Eu nem tinha consciência de que eu tinha esse padrão. E é dessa forma, como eu também não tinha consciência de que eu tinha determinados padrões. Porque na minha cabeça, os meus problemas financeiros se resolviam apenas trabalhando mais. E eu tive, inclusive, burnout, e não resolveram meus problemas financeiros. Mas por que que eu só trabalhava mais? Só trabalhava mais? Porque era o meu padrão, era o que eu acreditava. Que eu iria resolver o problema só com mais trabalho, mais entrega, mais trabalho, mais entrega e menos sono, mais estresse, mais cansaço, fadiga mental, adoecimento e menos dinheiro. Então, eu precisei pegar esse programa que estava na minha mente, mas ele era ineficiente, e trabalhar esse programa, tá certo? Então, eu aprendi que não era apenas mais trabalho. Era o quê? No meu caso, o que é que me faltava? Outros programas mais eficientes. Eu era muito travada para fazer mais dinheiro. Eu era muito descontrolada financeiramente, então eu não tinha hábitos financeiros saudáveis, digamos assim, porque eu decidia muito emocionalmente. Eu não tinha eu tinha dificuldade de dizer não para as pessoas. Então, aquilo ali fazia com que eu nem sequer planejasse a forma que eu iria gastar. Eu gastava sobre, sob demanda. E eu ia soltando, 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 soltando. Só que aquilo ali me levava para um lugar, o quê? Ver Em vez de eu terminar o mês no verde, às vezes eu terminava o quê? No vermelho, entende? Então eu comecei a descobrir que eu tinha programas ineficientes, como por exemplo, todo mundo que me pedia, eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer o que eu posso e o que eu não posso para ajudar essa pessoa. Nem que eu tivesse que entrar, às vezes, em cheque especial. A minha mãe até está comigo aqui esses dias, ela dizia, Rosa, mas tu doava demais. Exatamente, eu doava demais, porque eu sentia como se fosse uma obrigação de ajudar quem me pedisse, fosse como fosse, entende? Isso era um condicionamento que eu tinha, era um padrão que eu tinha? Era. Era um padrão bom, funcional? Não. Ele me levava a ter resultados positivos? Não. Mas eu achava que estava fazendo algo genuinamente correto. E eu tive também que trabalhar o equilíbrio, a moderação, que a Bíblia fala o quê? Que Deus nos deu espírito de, não de covardia, né? Mas de amor, mas também coragem, mas também de moderação. E o que é que me faltava no caso? Me faltava um pouco mais de moderação, de limites, estabelecer limites saudáveis. Então, eu tive que trabalhar um programa mental interior, saber lidar com a frustração dos outros, a expectativa dos outros sobre mim, para poder, gente, reverberar isso no mundo
financeiro, no mundo visível. Eu contei só a minha história. Faz sentido aí? Algumas podem se identificar, outras nem tanto. Mas, assim, deu para entender o funcionamento. Eu só quero que vocês entendam a lógica. Deu para entender, né? Fez sentido. E por isso que o mundo interior, ele influencia o exterior, tá certo? E a gente tem que ganhar o jogo interior para depois aprender também o jogo exterior, tá certo? E eu achei super interessante essa pesquisa que está no livro do Benzuel, que eu vou te ensinar a ser rico. E ele disse que dados do IBGE mostram que 80% das pessoas começam a vida em um padrão econômico e 80 anos depois morrem com o mesmo padrão. Um nível abaixo ou acima, mas praticamente o mesmo. E o que é que eu. E isso fala muito com o que o T. Harv Eker fala. Se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. Ou ela acabe no padrão que ela tinha anteriormente. Então, uma coisa que ele fala muito interessante: o dinheiro cresce nas nossas mãos à medida que a gente cresce. Quem acredita que isso é verdade? Que o dinheiro só cresce na medida que a gente cresce. A gente cresce emocionalmente, desenvolvendo resiliência. Quando a gente cresce para acabar nossas dependências emocionais. Quando a gente, olha aqui, a Luana, sou prova de, olha aí, a Luana é prova viva disso. Quando a gente vence os nossos medos, quando a gente vence a preguiça, a Candice falou recentemente, não foi, amiga, sobre preguiça? Quando a gente vence a preguiça e quando a gente vence os nossos padrões disfuncionais. Então, quando a gente cresce de dentro para fora, o dinheiro cresce, o dinheiro aparece. Até dá aí uma rima. Quando a gente cresce, o dinheiro aparece, né? E eu e Candice vivemos uma jornada juntas e a gente também tem experienciado isso na prática, né, amiga? Na prática, para a glória de Deus. E o que que acontece mais? Só que o que que é esse modelo financeiro? Vamos traduzir em miúdos aí. Ele diz que o modelo financeiro, olha aí, ó, demais, amiga, ó, estou amando, ai que coisa boa. Ele diz que todos nós temos como se fosse uma programação. Ali está o controle do ar-condicionado, e o ar-condicionado você liga, se ele está lá programado para 22, ele vai baixar a temperatura aqui até 22. E aí a temperatura vai parar de baixar no 22. E ele procura o que? Ela procura se manter, tá certo? Naquela temperatura, porque tem um programa que comanda a temperatura para ficar no 22. Então, ele diz que nós também temos nossos programas mentais que programam o nosso nível de dinheiro, a nossa temperatura financeira, digamos assim, tá certo? E é tanto que, gente, tem gente que eu, quando dou essa, já tive uma receita 3 vezes maior do que a atual, mas nunca fui tão próspera quanto sou hoje. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Muito bom, muito bom. Porque os seus programas ruins estão sendo disfuncionais, estão sendo substituídos por programas melhores. Porque quando a gente cura questões também emocionais, aumenta a nossa crença de capacidade, traz esse equilíbrio, esse arcabouço interior, o dinheiro fica na nossa mão. O dinheiro fica na nossa mão. Entende? Eu passei por esse processo. Eu tô nesse processo. Acho que todo mundo sempre tá, né? Eu acho que nunca sai do processo.
Quando a gente sai do processo, gente, eu acho que é porque a gente foi para a glória. Né? Então, assim, glória a Deus, né? Por isso que a gente também nunca perde a humildade, né? Porque sempre há o próximo nível. E por isso que sempre há uma melhor mentalidade. A gente sempre precisa desenvolver uma melhor mentalidade, porque o próximo nível ele é antecedido de uma nova mentalidade. Então, quando você constrói uma nova mentalidade, você acessa o próximo nível. É um ciclo, uma nova mentalidade, um próximo nível, uma nova mentalidade, um próximo nível. Amém. Então, o modelo financeiro estamos sempre em evolução. Eu também vejo dessa forma, Ellen. A glória de Deus. Então, o modelo financeiro de uma pessoa é essa combinação, como se fosse uma trama de um tecido de pensamentos, sentimentos, ações em questões de dinheiro. Então, esse conjunto de tudo que eu penso, da forma que eu sinto. Ai, Rolas, não estou entendendo. Eu sinto coisas sobre dinheiro? Sente. Eu sentia. Por exemplo, eu conto sempre essa história que quando eu era adolescente, eu fui em busca de um serviço hospitalar e eu fui muito destratada. E no meu interior, eu interpretei que eu fui destratada porque eu era pobre. E eu tinha raiva de quem tinha dinheiro. Consequentemente, eu tinha raiva de rico. Então, enquanto eu não curei esse ressentimento, e eu também tinha questões em casa que eu não me sentia, às vezes, amada. Eu sentia que era mais importante o meu desempenho do que a minha pessoa. E aí eu tinha, então eu entregava, eu performava, mas aquilo eu performava com um sentimento ruim, com ressentimento. E aquilo não me fazia feliz. Então você vê que o modelo mental, ele tem pensamentos, que eu já falei até um tipo, mas ele também tem sentimentos. Para o dinheiro passar na sua mão, você precisa ter sentimentos positivos em relação ao dinheiro, em relação a crescimento e em relação também a pessoas que têm dinheiro. Tá? A gente vai falar isso mais na frente. Então, enquanto eu não resolvi, opa, travei. Então, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Enquanto eu não resolvi essa trama, tá certo? Essas questões interiores, eu não queria, na verdade, estar naquele lugar de ter dinheiro, ter muito dinheiro, porque aquele lugar eu tinha raiva, eu odiava, eu achava que eram pessoas que eram arrogantes, entende? Por isso que essa questão financeira, tá? Que eram pessoas que não tinham sentimentos. E eu te pergunto, quais são. Você tem alguma história com relação ao dinheiro na sua vida que te levou a ter sentimentos de que a pessoa só queria a tua performance, não queria o teu bem, e aquilo acabou te atrapalhando de crescer? Ou pessoas que eram ricas e te desprezaram, te maltrataram, te escantearam, te excluíram, e você ficou com aquela que não, ai, com aquela certa resistência, rixa ali com a pessoa rica e não quer ser aquilo, tudo isso interfere no teu modelo financeiro. Olha aqui, ó, na infância, a Candice, na infância eu pensava que ricos eram metidos, que falava de dinheiro, eu tinha pavor. Quem falava de dinheiro, eu tinha pavor. Exatamente, exatamente, porque provavelmente, em algum momento, você deve ter tido alguma interação. Às vezes, isso acontece muitas vezes em colégio. Por exemplo, eu estudei num colégio, não sei se eu acredito, talvez que eu também, de repente, amiga, se você sondar, eu estudei num colégio que as pessoas tinham mais condição financeira do que eu. Em algumas situações, eu me senti um pouco excluída, entendeu? E aí me gerou aquela compreensão de que era dessa forma, né? E às vezes até é verdade. Oh, eu também, amiga, igualzinho. E até é verdade. Mas a gente precisa crescer, e quando a gente cresce, né, como a gente cresceu, né, amiga? Glória a Deus. E eu te falo emocionalmente, e a gente conseguiu compreender que há vários tipos de rico.
Há ricos que são metidos, há ricos que não são metidos, e que o dinheiro ele só exponencia quem a pessoa é. A verdade é essa. É isso, é assim? E que a gente pode ser, então, os exemplares dos ricos que não são metidos, para a glória de Deus, não é verdade? Nós podemos ser de outro tipo, da outra estirpe, que não vai gerar esse tipo de crença nas outras pessoas, não vai ser um propulsor desse tipo de crenças negativas. Até agora, gente, tudo certo, então eu estou conseguindo passar a mensagem, está sendo útil, me dá um feedback aí para ver se tudo ok. Perfeito, ela está compreendendo, amiga, tá perfeito, glória, glória a Deus. Então, maravilhoso. Então, vamos continuar. Gente, e aí? Vamos entrar agora. Não vamos virar esse jogo, né? Eu acho que ninguém quer ficar nesse mundo. Então, vamos logo começar a falar da mudança. Já estamos aí com 34 minutos, já tá, vamos falar logo da mudança, né? E como é que a gente vira esse jogo ao nosso favor? Como é que a gente vira esse jogo ao nosso favor? Mudando. O primeiro passo, gente, mudar essa programação. É o primeiro passo indispensável para modificar os nossos resultados. Quem hoje quer mudar, pelo menos em alguns aspectos, a sua programação financeira? Gente, eu me lembrei agora do avião. Quando você tem um avião e ele muda graus, um pouquinho, um pouquinho, gente, a rota, ele vai parar em outro lugar, muito diferente de onde ele estava. Então, não despreze pequenas mudanças no seu modelo mental. Elas podem te catapultar para novos lugares, para novas experiências, para novos resultados. Tá bom? Então, vamos lá. Não despreze nenhuma mudança no seu modelo mental é em vão. Então, vamos que vamos. E eu quero trazer aqui um princípio de riqueza. Eu acho tão lindo como ele trouxe esse termo. Voltei. Não, voltei. Graças a Deus. Vai dar certo. Olha, vou estar te dizendo que essa aula, mas foi erro meu também, então desculpa aí. Vamos aqui. Tá tão bom, gente, que eu vou já falar na frente que eu tô tão tocada que eu nem vou me justificar. Fui eu que errei, taquei o dedo em algum lugar errado aí, me desculpe. Vamos que vamos. Olha a carinha da mamãe. Oi, mãe, linda. Olha aí. Princípio de riqueza. Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Gente, isso é uma riqueza. Diga assim, é uma riqueza. É uma riqueza. Pois é. Eita coisa linda. Gente, você, eu e você é uma riqueza. Nós somos livres para mudar. Você é livre para mudar a sua forma de pensar. Você não é a Gabriela que nasceu assim e vai morrer assim, entendeu? Você é livre para mudar as suas formas de pensar. Se elas não estão cooperando para a sua prosperidade, você, minha amada, é livre para mudar. Olha que riqueza. Diga, eu sou livre para mudar. Eu sou livre para mudar. E eu vou trazer aqui 5 modelos mentais que você pode trazer para a sua vida e gerar novos resultados. O primeiro que eu chamei de mentalidade de crescimento.
A primeira, eu sou livre para mudar. Olha aí a Carla. Amém. A primeira mentalidade para você ser a pessoa próspera, que eu creio que Deus quer que você seja, é que pessoas ricas, elas têm a seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Eu crio a minha própria vida. Não é um comportamento e um pensamento passivo, porque a passividade quer dizer o quê? Na minha vida, as coisas acontecem. Essa ideia, ela, na verdade, por trás dessa ideia, há um certo conformismo, um certo vitimismo. Gente, e uma coisa que eu ouvi e me chocou, na verdade não me chocou, me chamou muita atenção. E essa frase eu vou dizer para vocês. Quando eu ouvi, eu gravei. Olha aí, ó, isso tem tudo a ver com ser intencional. Exatamente, Juliana. Gente, essa frase pode doer, às vezes, na nossa vida, mas a gente precisa ouvir, e eu vou dizer agora. Não há vítimas ricas. Não há vítimas ricas. Então, em algum momento da jornada, você tem que escolher qual o papel que você quer performar. Você quer ficar no papel da vítima, que tudo que te ocorre te abala, te desestrutura, te destrói, e você fica ali totalmente arrasada, ou você quer ser a heroína, a aprendiz? Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa acertar 100%, mas o seu compromisso é de estar na pista, lutando, aprendendo e colocando em prática um pouquinho a cada dia daquilo que você aprende. Ai, mas eu posso errar. Quem é que não erra? Quem é que não erra? Ó, a Candice já escolheu, ó. Ela já está do lado da heroína aprendiz. Então, aqui, gente, não é você ser perfeita, mas é você saber qual é o papel que você vai performar a partir de hoje. E meu convite, se você quer realmente ter uma vida de crescimento, é que você seja protagonista da heroína em aprendizado. Heroína aprendiz. E quais são, gente, para você tentar identificar quando é que a gente está sendo vítima? A gente, porque eu também às vezes performo esse papel. Não estou me sendo melhor do que. E às vezes a gente não performa esse papel em uma determinada área da vida, mas a gente ainda está performando esse papel em outra área da vida, tá certo? Porque é uma coisa gradual, entende? São padrões que a gente vai se libertando de forma consciente e intencional aos poucos. Que mostra que eu estou performando, na verdade, o padrão da vítima? Que eu estou? O que mostra? Quais são? Como é que eu posso identificar? Gente, quando me acontece alguma coisa, em vez de eu olhar para minha responsabilidade naquela situação, eu jogo toda a responsabilidade e a culpa para o outro. Tem uma frase que diz assim: qual a sua responsabilidade sobre aquilo que você reclama? Se você está dentro de uma situação e ela é na sua vida, no seu CPF, e você sempre está jogando a culpa para o outro, eu sinto muito, mas você está vivendo o papel da vítima sofredora, não da heroína aprendiz. Nem isso me doeu quando eu ouvi. Porque, gente, ser vítima sempre tem um ganho. Porque se sentir responsável
é só para as fortes. Assumir a responsabilidade sobre a sua vida é para mulheres fortes. Mas foi assim que Deus falou: sede forte e corajoso, Josué. Quando ele chamou Josué para assumir a liderança, substituir Moisés, ele falou: sede forte e corajoso. Para a gente ser rica, riqueza é coisa de adulto. Riqueza, dinheiro é coisa de adulto e exige responsabilidade. Eu sei que é difícil. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que cansa. Gente, fazer dinheiro cansa. Manter dinheiro cansa. Multiplicar dinheiro cansa. Mas a gente tem que escolher com o que a gente vai se cansar. Com os problemas da nossa vida ou com muito dinheiro na conta. Que os problemas vai ser pagar imposto, vai ser declarar no imposto de renda, entendeu? Então, assim, vamos então, falei, né? Culpar os outros pelos problemas que acontecem no seu CPF, digamos assim. É uma característica da vítima. Outra característica da vítima, se justificar. Se justificar. E aí, as justificativas não é só assim, mas sabe quais são justificativas, gente? Mas dinheiro não é tão importante assim. Aí você começa a construir coisas na sua cabeça que também são justificativas. Você tá sem o dinheiro e aí você começa a florear. Sabe aquela história de dourar a pílula, né? Assim que chama, dourar. Mas dinheiro não é tão importante. O mais importante é o amor. Gente, dinheiro é importante na função dele. O amor é importante na função dele. E cada coisa no seu quadrado. Tá certo? Cada coisa no seu setor. Não vamos misturar as estações. Tá certo? Porque senão a conta não fecha. E a última característica também da vítima, desculpa, vive se queixando. Só que o problema é que o que a gente vive se queixando só cresce, porque o que a gente foca expande, expande. E aí, quanto mais a gente foca e fala, remói, aquilo ali fica bem grandão. Sabe o que é pior? Depois muitas vezes a gente fica arrependida. Porque falou demais, porque falou que nem era, não era de verdade aquilo tudo. E aí depois a gente carrega um monte de culpa que baixa um monte o nosso merecimento. Então, o se queixar, o reclamar, é outro sintoma da vítima, tá certo? Então, terminados esses sintomas, a gente pode avançar e também falar mais uma coisa, que é outra questão que eu também identifiquei, puxando daquela mesma frase, que o rico, ele cria a sua realidade, mas as coisas também têm um tempo. E, às vezes, na geração atual, eu já tenho 4,5, tá, gente? Já tenho 45. Então, eu já fui mais criada naquela geração. Senta e espera. Espera. Por quê? Porque eu estou falando e acabou. Então, assim, a minha criação e a da mamãe, e eu não sei de outras pessoas, a gente já foi criada de uma outra forma. Mas a geração atual, por conta, gente, até da tecnologia, que agilizou tudo muito rápido. E também as coisas que aconteceram. Gente que se tornou milionária do dia para a noite, do 0 ao 1 milhão muito rápido. E aí gerou uma ansiedade nas pessoas, em algumas pessoas, principalmente de outras gerações mais novas, se sentirem pressionadas de irem do 0 ao 1 milhão muito rápido. Muito rápido. Só que eu quero te dizer, você cria a sua realidade. Ok, é verdade. Mas calma, você não pode querer viver do que você não construiu. A gente não pode querer viver do que a gente não construiu.
E riqueza é uma jornada. É uma jornada, entende? E a gente não pode queimar as etapas. A gente também não pode queimar as etapas. Faz sentido aí para vocês? Porque senão vocês vão viver ansiosas. Eu lembro, principalmente, por exemplo, quem tá. Então vamos passar. Vamos passar. Tá fazendo sentido, gente? Estão virando fichas aí? Beleza. Então vamos lá. Agora, o aprendizado ele começa, sabe quando, gente? Quando paramos de repetir o mesmo erro. Olha que coisa linda do Peter Drucker. E aí, por isso que eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio. Ó, descobri que estou deixando de ser vítima. Ei, bora botar a mão pra Luana. Que linda! A Candizana, que linda! Que coisa linda! Olha aí, forte e corajosa. Está, então, caminhando a passos largos para a prosperidade. Então, gente, a mudança, amém. Então, se a mudança ela começa quando a gente para de errar. E quando é que a gente para de errar, gente? É quando a gente muda o nosso modelo mental, mas também quando a gente começa a produzir novos resultados, novas ações de forma intencional. Por isso que esse material vai para vocês, vai lá para o grupo, e eu vou deixar um desafio por apenas 7 dias. Porque às vezes você pode não ter se identificado aqui. Mas aí, por isso que eu vou colocar um desafio, ó, 7 dias. Durante 7 dias, gente, você vai ter a resposta que você está precisando. Não culpe os outros por algo que der errado na sua vida. Não se justifique. Por isso que quando eu caí, eu falei o quê? Desculpa, gente, apertei no botão errado. Já comecei praticando meu desafio. Não justifiquei o meu erro. Voltei, tá? Porque tenho que ter mais atenção para não ficar toda empolgada e apertar aqui e me cair nas nossas reuniões. Quando a gente fica só justificando, a gente não aprende. E aí fica se enrolando, entendeu? Então, ó, e não reclame de nada durante os próximos 7 dias. E aí, ao final de cada dia, liste por escrito um fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo. Depois escreva a resposta para a seguinte pergunta: como eu criei cada situação? Se houve outras pessoas, eita Deus, me ajuda nesse desafio. Amém também, a mim também, amém, a cada uma. Ó, se houve outras pessoas envolvidas, responda qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações. Isso, gente, é um exercício para a gente manter o foco em nós. Porque qual é a tendência de nós, seres humanos? Imagina que isso aqui é um refletor, tá? Gente, a nossa tendência natural é pegar o refletor, não é estar aqui para a gente bonita, não, tá? É botar o refletor bonito aqui, ó, bem bonitão pro erro do outro. Gente, só que o refletor tá muito pequeno, esse refletor. A gente gosta do refletor bem grandão. Se eu tivesse um bem grandão, bicho, eu vou botar o celular aqui, ó. A gente, bem grandão o refletor no erro do outro, entende? Então, esse exercício é para quê? É para a gente desenvolver, procurar desenvolver, primeiramente, a percepção de como a gente está vivendo. Segundo, é desenvolver a nossa própria autorresponsabilidade e a nossa se tornar realmente criadora da nossa vida, co-criadora da nossa história, tá certo? De forma prática. Gostaram desse desafio? Vão, e podem colocar lá no grupo, quando vocês estiverem fazendo o desafio, como é que foi? A Candice colocou, eu amei, pois tem outros aqui. Gente, eu vou pedir perdão, porque vai passar um pouquinho do horário. Vocês me desculpam? Eu tenho consciência que eu botei 42 slides, gente, mas é porque eu tava com muita coisa para entregar. Então, não podia ser menos, não, porque senão ia ficar muito pobre. Aí não muda, né? Não muda. A gente passa 2 horas, às vezes, vendo um filme e depois termina e nem gosta, né? Então, vamos ficar aqui no que traz crescimento para a gente, que aqui, fica aqui, que aqui é bom. Então, vamos continuar, vamos continuar. Ai, ai, ai.
E agora, gente, vamos fazer a segunda mentalidade. A segunda mentalidade. Eu falei que eu já tive, ó, ficaria até mais tempo aprendendo com você, lindeza. Ô, coisa linda! E só fica aqui quem quer mudar. Isso aqui também mostra que vocês querem, vocês têm compromisso com a mudança de vocês. Parabéns para vocês, viu? E outra coisa, eu não falei que eu já tive burnout? Alguém mais já teve burnout, gente? Por quê? Oh, a Candice disse que teve. O que que acontecia comigo, gente? Eu não tinha clareza, tá? De também que mentalidade de crescimento, esse livro, ele foi para mim, ele teve um acerto fantástico. A nossa, eu depois eu vou até ter esse slide, gente, mas a nossa raiz é a, porque não existe, a gente está falando de raízes, né? A nossa raiz, sabe qual é a nossa raiz? A nossa raiz mestra, isso é um grande insight. A nossa raiz, ela é a plenitude. E a plenitude, gente, ela não é você ser próspero só em uma área, em duas áreas. Ai, você é a chique beleza do profissional, rica ou então financeira, rica, mega milionária. Desastre total na vida mental, emocional, familiar. Aí assim, lá vem aquela dali, só tem dinheiro. Coitada dela. Então, gente, isso está longe de ser plenitude. Está longe de ser prosperidade. Triste de nós se a gente só tiver dinheiro, não é verdade? Então, o que que é, desde os segredos da prosperidade judaica? Lá no Clube das Leitoras eu coloquei 2 vídeos de um rabino messiânico que ele desvenda lá os segredos da prosperidade judaica. E ele traz que a prosperidade judaica está ligada ao conceito de plenitude. E plenitude não é sobreviver, muito menos sobreviver em apenas algumas áreas. Só que às vezes o mundo traz esse conceito para nós. Vamos ver como ele traz? Quando ele fala assim: ah, sorte no jogo, azar no amor. Ou sorte no amor, azar no jogo. Ou seja, é como se um com o outro fosse inconciliável. E você tivesse que escolher. Mas, na verdade, não é essa a nossa ideia de plenitude. A ideia de plenitude é você ser próspera e ele traz 7 áreas: espiritual, mental, que então a gente está falando aqui muito, física, emocional, profissional, financeira e familiar. Gente, quando eu entendi que até a física estava, área física, eu caminho dizendo: olha que riqueza. Eu vou para a atividade física compreendendo que aquilo ali é riqueza, que aquilo ali é prosperidade. Eu mudei a minha associação da atividade física. Eu faço atividade física dizendo, gente, eu sou muito rica. Uma hora dessa eu estou na academia. Que poderosa! E tudo isso aconteceu porque eu fugia da atividade física. Tanto fugia que eu burnout. Eu só focava no profissional, no espiritual, até tinha espiritual, viu, gente? Mas cada coisa no seu lugar. O físico tem que ter o seu tempo de atenção, gente. Físico é físico. As coisas físicas são resolvidas com a forma física, coisa emocional com a forma emocional, coisa espiritual com coisa espiritual, tá? Então, não, a gente tem que colocar cada coisa, tem que ser racional, gente. E aí, eu comecei a associar, a cuidar da minha vida física com prosperidade. E aí, gente, foi que o negócio lanchou, tá certo? Então, se você não vê ainda cuidar da sua saúde física como prosperidade, você pode sair desse encontro hoje com essa chave virada. E você ir para a sua academia, ou você ir para a sua caminhada dizendo: hoje eu estou mais rica, eu estou mais próspera, porque eu estou cuidando da minha saúde física. Faz sentido aí para vocês? E isso vai prevenir ansiedade, vai prevenir talvez até o burnout.
que eu nunca mais voltei para aquele lugar. Glória a Deus, tá? Glória a Deus. Então, vamos dar uma acelerada aqui, tá? E aí, como eu coloquei, nossa raiz é a plenitude, tá? E a plenitude é não ter falta de nada, ausência de nada e ter plenitude nessas 7 áreas da vida humana. Eu acho que deu para falar. E aí, olha que Jesus falou: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Tenham em plenitude, tá? E isso aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre os patamares financeiros, tá certo, gente? E eu vou trazer aqui 5 patamares financeiros. Sabe por quê, gente? Porque a gente, às vezes, está se conformando em viver em algum patamar. E eu quero te dizer, há um outro nível para você. Há um outro nível para você. Sonhe com esse outro nível. Eu já vivi das dívidas, no primeiro patamar. Eu já vivi, gente, no segundo patamar, gastar tudo que eu ganhava. Eu já vivi também no terceiro patamar, não saber o que fazer com o recurso que sobrava, principalmente porque no começo sobra pouco. Aí você olha para aquilo ali e você diz: o que é que eu vou fazer com isso aqui? O que é que eu vou fazer com isso aqui? Mas hoje, graças a Deus, tem várias formas da gente direcionar quem está começando. Várias formas de fazer esse dinheiro, mesmo pouco. E outra coisa, hoje a gente sabe que eu falei isso com meu filho na viagem, eu mostrei para ele em números como você, começando cedo, e hoje na internet está popularizado isso, a questão é a constância. E você investir com diligência e constância, aquilo ali vai se multiplicar, tá certo? E aí, hoje eu me identifico, gente, nesse quarto patamar. Glória a Deus. Ter metas claras e uma estratégia de investimento aderente a essas metas. Tá certo? E sigo olhando para pessoas, por exemplo, o Silvio Santos. Vocês lembram do Silvio Santos? Quem quer dinheiro? Vocês acham que o Silvio Santos ele trabalhava, gente, por propósito ou porque ele precisava de dinheiro? Ele É óbvio que ele já trabalhava, gente, por propósito. Então, é esse o nível que eu quero, propósito. Eu quero chegar a esse nível, gente. Eu quero trabalhar, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Trabalhar é um princípio de prosperidade também, tá? Agora, trabalhar por propósito e viver com liberdade financeira, tá certo? Então, eu quero te estimular a subir para o teu próximo nível, tá certo? Não sei qual é o seu nível hoje, mas eu quero te estimular a sonhar e a trabalhar para atingir o próximo nível, certo? Como é que estamos aí? Faz sentido? Estão comigo? Amém? Então, vamos embora. Eu vou dar muito sentido. E aí, esse aqui eu vou deixar um caminho, porque, gente, eu amo caminhos, tá? E o caminho, eu disse para vocês que eu achava que o caminho era o quê, gente? Trabalhar mais. E aí eu ganhei o burnout, tá certo? E aí, o caminho não começa trabalhando mais, gente. O caminho começa em Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, o caminho começa a gente meditando na palavra, de manhã, de noite, tá certo? Isso é substrato para as nossas raízes. Às vezes você está num dia, você está totalmente desequilibrada, a verdade é essa. E sabe o que é? Muitas vezes, secura espiritual. Pronto, falei. Falta de nutrição espiritual. E aí você está agindo como alguém seca. Seca porque você está seca. Você fica seca, fica áspera, fica até uma pessoa
desagradável. E isso tudo é simplesmente a falta da água da palavra de Deus, tá? Então, o primeiro passo do caminho da prosperidade é buscar o reino, se alimentar da palavra e viver os princípios da palavra, a justiça de Deus. Porque muita gente fica pedindo e correndo atrás da bênção, mas a Bíblia diz que quando a gente busca em primeiro lugar o reino e quando a gente age, a gente segue os mandamentos, a gente se torna um imã de bênçãos. E o segundo passo, renovar a mente, é o que a gente está buscando fazer aqui. Buscando sabedoria, adquirindo conhecimento, buscando eliminar crenças limitantes, buscando adquirir sabedoria para decidir melhor. E o terceiro é equilibrar as emoções e cuidar do corpo. Sabe por quê? Porque quando você busca primeiro o reino e tal, mas você está com as suas emoções completamente desequilibradas, às vezes você faz gastos compulsivos. Às vezes você fica sem motivação para crescer, porque você às vezes pode chegar e dizer assim: para que eu vou crescer? Para viver essa vida? Essa vida, digamos assim, desgraçada? Essa vida que eu não sou feliz? Entendeu? Então, a Carla está falando, sempre perdida, sem saber o que fazer. Oh, peço a Deus clareza nos meus objetivos, sempre perdida sem saber o que fazer. Oh, muita gente acaba confundindo a falta, o vazio com a escassez financeira, porém, muitas vezes é secura, falta extrema da palavra de Deus e é amor de Deus, exatamente. Carla, às vezes eu vejo assim, às vezes a gente precisa também começar, por mais que doa, pequeno, mas começar, sabe, Carla? Quando eu lembro muito, né, mãe, que eu comecei, a mamãe é professora, sabe, gente? E eu queria ter dinheiro. Eu precisava, eu só sabia de uma coisa, eu queria ter dinheiro. Eu era jovem e eu precisava de dinheiro, porque, gente, dinheiro é uma necessidade. Não vamos florear, não, tá certo? Todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, porque se não tem dinheiro, não come. É simples assim. E o que que acontece? E aí, eu olhei para as minhas habilidades e eu tinha um exemplo a minha mãe. A minha mãe dava aula, minha mãe era professora. O que que eu vi? Gente, minimamente eu sei, eu estudo. Eu estudo num bom colégio. Então, eu acho que eu sei dar aula, eu sei imitar minha mãe. O que é que eu fiz? Tinha uma pessoa lá que o bicheiro lá da rua fazia jogo de bicho, jogo de bicho. Você lembra, sabe o que é jogo do bicho, gente? Tem um jogo do bicho. Aí eu sei que ele era um bicheiro, chamado de bicheiro. E ele queria, eu soube que ele queria aula para fazer umas provas de uma escola de. Sabe a pessoa que perde. É um adulto que quer ter o diploma ali do ensino fundamental. Ensino de adultos, uma coisa assim, jovens e adultos, EJA, eu acho que é EJA, supletivo, pronto, o nome é esse, supletivo. Rapaz, pois eu ouvi que ele queria, era o fundamental, e eu já estava indo para o ensino médio. Eu olhei para aquilo ali, eu olhei para ele, criei coragem, de onde eu nem sei se eu tinha, que é isso que eu digo, a gente tem que ter coragem para começar. E eu olhei, rapaz, eu acho que, para este homem fazer essas provas, eu vou saber ensinar esse homem, porque eu sou de um colégio bom, eu estudo. Então, eu disse assim, eu olhei para a cara daquele homem e disse, com coragem, a coragem de um adolescente de uns 14, 15 anos, assim, pois eu vou lhe dar aula. Você quer, eu vou ser sua professora. E cobro R$ 2 a hora a aula. Na época, eu ainda me lembro que eu ganhava R$ 2 a aula. Topou, e eu ia lá para casa, eu botava uma mesinha na área e eu comecei a dar aula para ele. Gente, aquilo ali parece uma coisa tão simples, tão boba, mas aquilo me gerou uma crença de capacidade tão grande. Porque foi ali, na área, imitando o que minha mãe fazia, que eu comecei a fazer meus primeiros R$ 2. E outra aula, mais R$ 2. E outra aula, mais R$ 2. E eu comecei a comprar o meu shampoo, que mamãe gostava de abacate. A gente, inclusive, viajou. E, mãe, olha aqui, o shampoo que a senhora queria que a gente usasse, shampoo verde de abacate. Eu não gostava do cheiro. Eu gostava do de pêssego. Quem lembra do shampoo de pêssego, né?
Então, gente, às vezes a gente não sabe, mas a gente precisa usar a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow diz que a gente tem que primeiro atender nossas necessidades básicas. Então, a gente tem que começar do começo. E o começo é ter um trabalho que supra nossas necessidades. E depois a gente vai para outros níveis. Entendeu? Então, assim, eu vejo dessa forma. A gente às vezes tem que ser mais objetiva, mais simples. Faz sentido, gente? Faz sentido? Tá certo? E aí, à medida que a gente vai justamente, ó, desenvolver uma atividade remunerada através de seus pontos fortes, com propósito e que agregue valor ao próximo. Exatamente o que eu fiz. Olha aí, Carla. Parece que tá aí a resposta. Basta eu ler o quarto aí. Entendeu? E aí eu comecei a fazer isso, e quando eu entendi isso, eu virei um imã de achar oportunidades. E aí uma tia estava precisando que alguém vendesse, eu fui vender, outra estava precisando de secretário de psicólogo, fui ser secretário de psicólogo. Gente, eu fiz tudo isso. Lavava banheiro, cortava, fazia café. E hoje eu sou procuradora da Fazenda. Para a glória de Deus. Então, assim, foi ou não foi uma crescente, um caminho, entende? E depois é ter metas claras e ter uma estratégia de investimento alinhadas a essas metas, tá? E aí eu vou agora falar, esse material vai para vocês, como eu falei, e eu não vou me delongar muito, eu vou colocar aqui o outro desafio, que você estabeleça ações práticas para cada passo desse caminho. E aqui eu coloquei aqui algumas ações práticas e eu criei, inclusive, aqui algumas sugestões de metas com o objetivo, o prazo, o valor e o aporte mensal e a sugestão de essa sugestão de investimento, gente, é tudo isso aqui é do ChatGPT. Vocês precisam mais orientação e eu não oriento sobre investimentos. Então, assim, um assessor de investimentos, procura uma pessoa especializada que explique sobre investimento especificamente para você tomar suas melhores decisões. Mas eu só quis trazer isso aqui para você ver como é que eu me guio na minha vida financeira. Começa o ano, tem que ter objetivos claros, o prazo, o valor daquele objetivo, o aporte mensal que você vai precisar fazer e você precisa saber onde investir aquilo. É esse nível de clareza. Vocês vão receber esse material, tá certo? Isso aqui é como se fosse uma máscarazinha para vocês seguirem e orientarem a vida financeira de vocês. Gostaram disso aqui? Ficou claro? Vai ajudar essa máscara, certo? Então, no material, vocês vão receber isso aqui. E isso me ajuda muito. Por quê? Porque quando eu vou receber meu valor, eu recebo cada dinheiro que eu recebo, gente, eu vou direcionando. Ó, aí eu aporto nesse objetivo, depois aporto no outro objetivo, depois aporto no outro objetivo, porque eu recebo dinheiro várias vezes, entendeu? Aí, à medida que eu vou recebendo, vou aportando os dinheiros nos objetivos. Aí a vida financeira anda, tá? Então, vamos lá. E qual é a terceira? Aí as outras são mais simples, tá? Mas não são importantíssimas. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. E a mentalidade de escassez, gente, guarda ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Eu falei para vocês a história, eu não vou repetir, tá? E outra coisa, a mentalidade de escassez é uma coisa que a gente combate muito, né, Candice? Assim, quem se trabalha muito, combate muito, assim, é ruim, mas a gente trabalha muito. O que é o Voz a Elas, gente? O Voz a Elas é um grupo que a gente coopera umas com a vida das outras. É um grupo de crescimento. Por que que é um grupo de crescimento? Porque a gente não está competindo. A gente está investindo voluntariamente na vida umas das outras, porque a nossa mentalidade é de crescimento. Então, a gente não é escassa olhando para a outra como uma concorrente. A gente está cooperando com o sucesso da outra, buscando não viver pela inveja, não viver pelo ciúme, porque o crescimento dela, gente, não mina o meu. O crescimento dela, todas aqui estão crescendo para a glória de Deus. Então, eu coopero com a Ana. Ana me chama, eu vou.
Eu coopero com a Luana, eu coopero com a Francilene, eu coopero com a Juliana. Gente, tudo é para a glória de Deus. Eu coopero com a Candice, eu coopero com a Conceição, tá? Não é assim. A Luana vai ficar rica, vai faltar para mim. Gente, não é assim que funciona o jogo. Não é assim. A Luana cresce, eu cresço junto. A Candice cresce, eu estou crescendo junto. Entendeu? Essa é a mentalidade de crescimento. Essa é a mentalidade do voz a elas, tá? E aí, a gente precisa aprender a não criticar o sucesso alheio, porque quando a gente critica alguém, a gente está, na verdade, a gente está deixando de atrair aquele sucesso para a nossa vida, tá? Então, não, e outra coisa, a gente procura não criticar nem o preço do serviço das pessoas. Por quê? A gente tem que olhar e ver o seguinte, ela merece receber, se ela está agregando valor, pelo valor que ela está entregando. E eu quero ser muito bem remunerada pelo alto valor que eu entrego pelo meu trabalho. Então, se a gente ficar criticando os preços dos outros, a gente pode acabar criando uma trava e sempre querer só cobrar barato. Entendeu? Então, não vamos ficar criticando. Ai, porque fulano fica cobrando só caro, só quer ser as pregas do Quelé, né? De Quelé, sei lá, as pregas de quem é. Ah, esqueci até o nome do nome que tem as pregas. Mas, enfim, não é para ficar só criticando, entendeu? Que por exemplo, eu vou abrir o clube da leitura, tá? Se eu quiser colocar mais caro do que esse grupo agora, glória a Deus, eu me capacitei, eu vou agregar mais valor, estou mais experiente e tá tudo certo. Entende? Entende a lógica? Quanto mais eu me especializo, mais capacidade eu tenho de agregar valor. E mais o meu serviço pode ser mais caro, porque é o valor que ele está agregando. Gente, isso aqui para mim era uma trava. Vou ser honesta, tá? E eu tive que trabalhar muito a minha mentalidade. A Candice está dando palminhas aí, eu não sei, amigas, se faz sentido também para você, tá? E aí, eu dei esse desafio, abençoar tudo o que você viu e gosta por 7 dias. E o judeu, ele fala, olha que eu achei tão lindo que esse judeu fala, quando ele vê alguém que tem uma coisa que ele gosta, que ele quer ter, ele fala assim, olha, ele tem, ele pode, ele merece. Eu posso, eu mereço, eu terei. Olha que visão, gente. Limpa o caminho para você acessar aquilo. Limpa o caminho, você não deixa bloqueio para acessar aquilo. E eu te digo, tem tanta coisa que eu ainda preciso melhorar nesse ponto. Às vezes a pessoa tem uma casa, eu vou dizer até o que é. Por exemplo, tem uma coisa assim que é grande, tudo. Aí, às vezes eu fico botando bloqueio. Eu estou me corrigindo nisso, gente. Ótimo, ótimo. Se a pessoa tem aquilo ali, ela tem, ela pode, ela mereceu. Parabéns para ela. Parabéns para ela. Tudo dentro da lei, tudo dentro da legalidade, da honestidade. Glória a Deus. Você entende? Porque quando você começa a criticar o sucesso do outro, vai virando um bloqueio para você. Faz sentido isso? Porque você não vai se ver naquele lugar, tá? E isso atrai, eu até coloquei esse ponto, isso me rende eu ter boas amizades. Tem pessoas de alto sucesso que têm uma influência muito maior que a minha, para a glória de Deus, e elas me chamam para almoçar, às vezes, olha, para a glória de Deus, e elas me chamam para compartilhar, gente, o crescimento delas. E aí, uma vez, essa pessoa falou assim, eu te chamo, amiga. Eu disse, porra, essa mulher é legal, gosto, tu me chamaste, é bom. Aí ela diz, mulher, sabe por quê? Eu disse, por quê? Porque tu é uma das poucas pessoas que eu conto minhas bênçãos nuas e cruas e você celebra genuinamente comigo. E você não tem inveja de mim. Então, ela pode contar a riqueza, o luxo, o chique, as muitas bênçãos. E eu celebro junto com ela. Entendeu? Então, minha filha, eu estou aberta para ter amiga mega milionária. Gosto, quero.
bilionária, tá? Tô aberta, tá? Tô aberta. Quando falar as coisas bilionárias, eu vou estar ali celebrando. Atraio para mim. Amém. E estou muito feliz por ela. Você sacou isso como essa forma de você pensar, sem criticar a riqueza alheia, pode te mudar até no teu network? Você já pensou nisso? Adoro ter amigas médicas, viu, Juliana? Sou cheia de amiga médica. Tudo maravilhoso, viu? Vamos ficar best friends. Sou cheia das amigas médicas. Amo a categoria médica. Depois que eu fui curada, que eu fui destratada por um médico, eu tinha raiva, perdoei. Depois, hoje, é a categoria que eu acho que eu mais gosto de ser amiga. Entendeu? Que é cura. Tá vendo quando você cura os seus ressentimentos? Onde é que você se coloca? Já tive algumas coaches médicas, para a glória de Deus. E aí, então, deixa eu ver qual era esse modelo aqui. É o 4. O 4, tá, gente? No 4 agora. Vou beber uma águazinha. Até agora, tudo certo. Virando chaves aí. Muitas chaves sendo viradas. Então, tá valendo a pena. Vamos que vamos. E aí, gente, as pessoas ricas focalizam em oportunidades. As pessoas ricas focalizam em oportunidades. Gente, isso aqui é um mindset, uma forma de pensar, tá certo? E pessoas de mentalidade de escassez focalizam obstáculos. Então, gente, abre esse radar. Abre este radar. Todo problema, ele pode ser, gente, uma oportunidade. Vou te dizer uma coisa que parece que é engraçada. A gente estava no Paraguai agora recente, sabe? E o nosso ônibus deu prego. Falei, ponto falei. Tá certo? E uma viagem que deveria ser mais curta foi 10 horas de viagem. Mas, gente, quando você tem esse mindset aqui, tá certo? Todo problema pode ser uma oportunidade. Aí o que aconteceu? As pessoas desceram do ônibus, foram para baixo de uma árvore. E aí, gente, uma oportunidade de eu fazer amizade com os paraguaios. Tato do pessoal de mulheres do Paraguai, já tinha até convidado um, acho que é porque não deu certo para ela entrar hoje. Mas em resumo, eu tô brincando, gente, para ficar alegórico. Mas por quê? Não foi agradável, na verdade, sofrer, tipo assim, o ônibus dá o prego, tá certo? Então, assim, quando a situação acontece, ela não vai ser agradável. Ela vai ser irritante às vezes. Ela vai ser chata. Ela vai te colocar numa situação, pode ter raiva. Você pode ter ódio. Mas a questão é qual é a oportunidade que nessa situação, que eu tô com ódio, que eu tô com raiva, às vezes até da gente mesmo, que a gente está com raiva. Qual é a oportunidade que você pode tirar daquela situação? Qual é o aprendizado que você pode tirar daquela situação? Entende que isso é um mindset? Entende? De crescimento? E aí, quando você vê as coisas por essa ótica, você não fica paralisado no medo, não fica paralisado no medo. Você começa a estar mais aberta a correr certos riscos calculados. E você também abandona um pouco aquela frase: eu estava me preparando. Eu estava só me preparando. Na verdade, gente, isso é medo. Isso é medo. Eu não estou pronta. Eu não estou pronta. Isso era medo. Candice, bora lá nós, mulher, quando a gente começou a fazer nossos cursos. Dava um medo lascado. Quando ia fazer os vídeos no Instagram, um medo lascado. Tá certo? Mas a gente viu o quê? Que enquanto você ou eu ficar paralisada com medo, gente, pior, digamos assim, entenda, com menos conhecimento, menos conteúdo, exatamente, vai no seu lugar e vai oferecer o serviço para aquela pessoa. Gente, e aquela pessoa vai lá, vai oferecer o serviço, vai vender, vai lucrar, e você estava lá paralisada com medo, tá? E
você vai olhar e dizer assim, esse serviço eu fazia. Não tem gente, dá até uma raiva. Porque você olha para aquela pessoa fazendo aquele serviço ali e você diz, gente, eu faria melhor. Pois faz, criatura! Faz! Tá com medo! Vai com medo! Olha como a Candice está dizendo. A gente foi com medo mesmo, exatamente. E vai melhorando no caminho. E vai melhorando no caminho. Tá certo? Vai melhorando no caminho. Então, se eu falei com alguém aí, dá um. E aí, eu gosto de uma frase que é de uma colega que está aí dentro do Voz a Elas. E aí, às vezes, a pessoa olha para outra pessoa e diz assim: ai, mas aquela pessoa teve muita sorte, muita sorte. E, gente, eu vou te dizer uma coisa: vai doer, mas vou falar. A sorte não cruza o caminho de quem não age. E uma colega que está dentro do Voz a Elas, ela já até falou para a gente no Voz a Elas, ela tem uma frase que ela diz assim, ó, toda vida que a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. Então, você quer ser encontrada pela sorte, mesmo que você tenha dificuldades hoje. Eu sei que você tem dificuldades. Não estou dizendo que você tem tudo para começar, que você tem dinheiro para fazer o que você quer fazer. Mas o que você tem? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Essas podem ser suas primeiras clientes. Onde você está? Da forma que você está. Não veja onde você está como um problema. Veja como uma oportunidade. Você está cercada de oportunidades, não de problemas. Isso é uma mentalidade, tá certo? Isso é uma mentalidade. E aí eu vou dizer o seguinte, que quando eu era procuradora-chefe no estado lá do Rio Grande do Norte, que eu era procuradora-chefe da Fazenda Nacional no estado do Rio Grande do Norte, e eu estava fazendo uma seleção para quem ia ser a chefe de serviço. A chefe de serviço é o cargo ali na área de apoio maior. E aí eu estava selecionando, entrevistando uma pessoa. E eu selecionei essa pessoa chamada Laís. E por que eu selecionei a Laís? Porque ela me disse uma frase. Ela disse, doutora Rosa, é o seguinte, eu sou o tipo de pessoa, e eu adorei, que ela é bem assim, ela diz mesmo quem ela é. Ela disse, como é que você é? Me conte. Estou doida para saber. Se a coisa não dá certo de um jeito, eu faço de outro, mas eu faço dar certo. Meu filho, olha, por essa frase, eu pensei, na hora que ela falou isso, eu disse, está contratada. É ela, não é outra mulher, é ela que eu quero. Por quê? Porque ela, gente, ela tinha confiança na capacidade e na criatividade. E ela acreditava que se alguma coisa falhar, ela ia descobrir outro jeito para ter sucesso. Entendeu? E aí eu contratei assim, né, gente? Eu escolhi e ela ficou no cargo comissionado e ela foi sucesso. Por conta dessa mentalidade dela. Ela estava comprometida em fazer dar certo. O que é que ela me disse? Vai dar certo, porque eu vou fazer esse trem dar certo. Vamos lá. Então, pessoas abundantes, elas focam no que elas querem. Elas empregam seu tempo, sua energia, seus pensamentos, em tudo, na direção do propósito. E aí eu conto aqui a minha história de eu correr 10 quilômetros, tá certo? E eu vou resumir essa história, só o que é que eu quis dizer. Gente, se você tem um objetivo, só que esse objetivo, ele parece que é muito difícil, ele é muito distante de você. Quando eu quis correr 10 quilômetros lá no Chile, tá certo? Que está no meu mural da vida extraordinária, Chile, e correr 10 quilômetros, aquilo era distante de mim. Mas eu estava lá em João Pessoa, jogando baralho, e uma pessoa disse assim, Rosa, vamos viajar para o Chile? Estava no meu mural, estava visualizando aquilo. Eu disse, opa, vamos. Como é a história? Ai, mulher, num grupo de corrida. Eu, num grupo de corrida, eu estava até correndo. Eu disse, me interessei. E como é? No mínimo tem que fazer 10. Eu disse, vixe, eu só estou fazendo 5. Se eu não tivesse a mentalidade de crescimento, eu ia dizer, vixe, isso não é para mim.
que é que eu fiz? Entrei em contato com a minha personal e disse assim, mulher, em 8 meses eu multiplico de 5 para 10, ela, mulher, tranquilamente. Eu disse, mulher, pois vamos com fé. Comprei. E o que aconteceu? Com a glória de Deus, rompi aquele limite para a glória de Deus. E essa fotinha aqui é da medalha, gente. 10 km. Então, coloca teu tempo, tua energia no que tu quer. No que tu quer. Não perde tempo fazendo outras coisas só porque você não acredita que você é capaz de alcançar o que você quer. Pega toda essa energia, todos os seus pensamentos, tudo que você e taca força lá no que tu quer. Você quer ser o quê? Vamos falar aí. Eu sei da Luana, consultora de imagem. Minha irmã, pois tu vai colocar toda a tua beleza, todo o teu glamour, todo o teu juízo, todo o teu tempo para estudar sobre esse assunto e vai se apresentar como a cor mais linda do mundo para poder atrair clientes para esse propósito. Então, isso é a mentalidade de crescimento. Coloca foco naquilo que você realmente quer. Fez sentido? Tá certo? E aí, vamos para a última mentalidade. E o desafio, ó, reflita qual é o seu objetivo e que você tem procrastinado por medo, às vezes medo de dar certo e não correr risco e construir um plano de ação. E entre em ação. E que a sua vontade de se preparar seja maior do que a sua vontade de vencer. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a sua vontade de vencer, porque vai ser consequência. Vai ser consequência. E eu vou para a última mentalidade. Demorou, hein? Mas chegou o final. Mas vamos lá. Aí aquela coisa. Mas valeu, gente? Quem está aqui até agora? Valeu? Tá valendo? Então, pronto. Demais. Então, vamos que vamos. Então, vamos. Valeu muito. Que coisa boa. Pois vamos agora para a última mentalidade, mas não menos importante. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas com a mentalidade de escassez pensam pequeno. Gente, sempre há o próximo nível. Sempre há o próximo nível. E aí, o que acontece? E às vezes a gente está se esquivando e se escondendo do sucesso. A verdade é isso. Mas por quê? Por causa do medo. Tá vendo essa mulher aqui, ela se escondendo? Olha que mulher bonita, olha que mulher aqui, ó, bem vestidinha, mas ela tá ali se escondendo, ó, talvez ela tivesse aqui, ó, para falar, para fazer uma palestra, mas ela tá se escondendo, ela tá com medo. Ela tá com medo do quê, gente? Ela tá com medo de fracassar. Ou ela pode também ter medo do sucesso. Por quê? Porque tem medo de não sustentar o sucesso. Ah, eu vendi uma, vendi duas, mas se não tiver mais a terceira para eu vender, entende? Então, assim, agora por quê? Porque às vezes tem sentimento de inferioridade, não se sente merecedora, não se considera suficientemente importante ou capaz de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas, gente, sinceramente, a maioria das vezes isso não é verdade. E quando a pessoa entra nesse processo de desenvolvimento humano, ela chega também a essa conclusão. Então, para quem vive esse processo de autossabotagem, a questão é, vai com medo e desenvolva-se. Porque no caminho você vai se descobrir a onça que você é. Você vai se descobrir a tigresa que você é, para a glória de Deus. E aí você vai começar a dar seus pulos, seus voos, e depois você vai ver as coisas. Gente, esse povo que está na internet, a gente olhou o Paulo, amiga, o Paulo Vieira, a gente comprou às vezes um kit do Paulo Vieira, gente, ele começou tão normal quanto a gente. Começou tão simples quanto a gente, sabe? Não vamos idolatrar pessoas, colocando pessoas num pedestal, dizendo, ai, não, mas eu nunca vou ser como fulano. Você não sabe se você vai ser como nunca vai ser como fulano. Às vezes é só você acreditar em você, e você vai ser, às vezes, até mais do que o fulano. Já pensou? E eu vou ser amiga, eu vou ser sua amiga. Olha que coisa chique. Olha o ganha-ganha.
Tô te dizendo hoje que você é uma potência, só não se descobriu. Depois eu vou ser amiga da potência. Olha que riqueza. Tá vendo como é a vida? E a vida é desse jeitinho, gente. Tá vendo a Candice? Candice já tem livro publicado, já falou, olha aí, ó, já falou na rádio, já falou na TV. Gente, para a glória de Deus, e começamos lá na casa dela, gravando vídeo, lá na área não era área de serviço, não, era na área de lazer dela. Entende? Não vamos desprezar os pequenos começos, gente. A questão é a constância, continuar aprendendo com os desafios, e eu espero que você voe. Voe, Deus é bom. E é para isso que ele te chamou, porque isso glorifica o nome dele. Você só não pode esquecer quem é o foco. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus, tá? Então, não tenha medo de crescer, não tenha medo de romper, até porque ele é quem nos sustenta na jornada. Ele é quem nos inspira, ele que vai trabalhar nossa intuição, ele que vai nos sustentar da sabedoria. A sabedoria vem do alto, tá? Você não está só, você é protegida, você é amada. Esse é o desejo de Deus, que você rompa, que você gere muitos frutos para a glória de Deus. O desejo de Deus é que você rompa e que você gere muitos frutos para a glória de Deus. E que esses frutos permaneçam. E que esses frutos permaneçam. A jornada pode ser difícil? Pode. Pode ser lenta? Pode. Pode ter obstáculo? Pode. Mas você é mais do que vencedora. Em nome de Jesus, para a glória dele, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Tá certo? Então, era com essa mensagem que eu queria finalizar hoje esse nosso encontro, tá? E te convidar a ver que você não está nessa terra só para você. Lembrar da história de Esté. Esté foi elevada a rainha e o povo de Deus teve um grande desafio. Mordecai chegou e disse assim: será que não foi para um tempo como esse que o Senhor te levantou? Então, você pode ser uma Esté. Você pode ser, futuramente, olha aí, ó, ser colocada em lugares altos. Mas sempre se lembre que você vai estar nesse lugar com um propósito. Você vai estar nesse lugar com um propósito. Você não, Juliana não é médica à toa. Ela está naquele lugar com um propósito. Luana não está lá no tribunal à toa. Você está naquele lugar com um propósito. Candice está naquele lugar com um propósito. Tá certo? E o meu convite é, quando você for chamada em determinados momentos, sempre se lembre, Mordecai disse: Deus vai mandar salvação, mas tomara que seja por você, tá certo? Quando Deus precisar também de você, não feche seu coração. Seja sempre um instrumento disponível para a glória de Deus, tá certo? Porque tudo que Ele nos dá, ao fim e ao cabo, é para a glória dEle. E a verdadeira prosperidade, aí eu quero fechar com isso, a verdadeira prosperidade é um coração submisso à vontade de Deus e que o glorifica na sua vida, tá certo? Então, quando vocês subirem, porque eu creio que vocês vão subir, eu creio que vocês vão subir, vocês vão subir, vocês vão subir, vocês vão subir, vocês vão subir. Decoraram? Vocês vão subir, vocês vão subir para a glória de Deus. E quando vocês estiverem lá, não deixe o ego tomar de conta. Lembra que você está lá para ser submissa à vontade de Deus e para a glória dele. Amém? Então, era isso que eu tinha hoje para vocês. Então, Deus abençoe. Alguém tem algum comentário? Quer falar algum comentário? Alguma coisa? Alguém ganhou o que mais tocou? Quer falar algum comentário? Falem aí, porque às vezes o seu comentário edifica os outros, gente. Não é só sobre Deus. Ó, vê aqui. Deus continue abençoando sua vida. Amém. 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 Eu quero, recebo para a glória dele mesmo, né? Isso aqui é crescer com propósito. E tem muitas chaves viraram, gente. Amiga,
eu vou assistir de novo o gravado. Amém. Porque tem coisa aqui, minha filha, que você sabe que foi Deus que foi entregando, né? Então, é bom assistir, porque você sabe que tem coisa que Deus vai colocando no nosso coração que não é a gente, né? Que é Ele mesmo falando para quem está aqui, né? E aí, viu, ó, escreva seus talentos e comece a pensar assim, como é que você pode ampliar seu campo de atuação em 10 vezes para alcançar mais pessoas? Olha que desafio legal esse, né? Olha que desafio legal. E parabéns pela decisão de ter ficado até o final. Declare: eu tenho uma mente milionária para a glória de Deus. E eu convido cada uma de vocês, quando eu abrir o Clube das Leitoras, você ser a próxima para fazer a sua inscrição e participar desse movimento de crescimento em sabedoria e resultados, viu? Pois, meus amores, temos mais alguma coisa a ou então vamos nos despedir e até o próximo Voz a Elas. Beijo. Beijo, Rosa. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Tchau.